de volta aí pra gente comentar a grande conquista. E eu vou ser sincero com vocês, né? Eu falei pra vocês ontem que o Breno e o Caio já tinham meio que decidido que iam entrar no consenso em torno do Lucas. O Breno tentou ali salvar o Lucas, tentou ali, deu um passo atrás, né? Hoje de manhã, inclusive, ele falou que não queria mais o Lucas, que preferia que os dois fossem para a zona de risco. Mas aí depois ele voltou atrás e disse que ia assim entrar em consenso e tal, porque afinal pesou o argumento do Lucas de que do Caio, de que ia empatar a votação, e de fato ia empatar. O que o Breno não contava era que ele ia magoar algumas pessoas ali, né? Especialmente o Lucas Jalbu. Na verdade, né, quem ficou magoado com ele não foi só o Lucas Jalbu, né? O Guipa também ficou bastante magoado com ele. E o Fernando, que eu acho que foi o principal, aliás, um dos principais magoados com essa história toda. E foi exatamente por causa disso que o Breno teve 8 votos para ir direto para a zona de risco. Sério mesmo, o cara ali conseguiu botar assim 75% da casa contra ele. Se voltar da zona de risco, porque aí a gente não sabe como é que vai ser, vai depender aí de quem é que vai vencer essa prova amanhã, então, e a gente já sabe mais ou menos de que o Breno não é lá tão bom de prova, né? Então eu acho meio difícil ele voltar. Se ele não voltar da zona de risco, se ele não voltar da prova amanhã, eu acho, tenho quase certeza que dessa vez deu pro Breno, viu? Porque assim, o público até perdoa uma atitude exagerada que o Guipa teve, porque afinal tem a justificativa ali pelo que aconteceu com ele e tal, o cara tava dormindo, enfim. Mas o que o Breno fez ali de ser desleal, o Breno ter traído ali as pessoas com quem ele disse que ia proteger, eu acho muito difícil, né? Mas vamos lá comentar aí o que aconteceu nessas últimas 24 horas, vamos lá comentar o que aconteceu aí nesses últimos momentos aí da grande conquista e tal. Eu vou ter que relembrar para vocês alguns detalhes, porque isso vai fazer uma certa diferença para vocês entenderem algumas coisas. Então bora lá relembrar como é que foi a madrugada de ontem. Durante a madrugada, o Caio e o Breno entraram num consenso ali para decidirem quem é que ia para a zona de risco. Inclusive foi aonde a gente terminou o nosso vídeo, né? No nosso vídeo anterior. Eles já tinham definido que iam sim ali para a zona de risco junto com o Lucas Jalbu. Já tinham fechado no nome dele. Eles tiveram uma longa conversa, chegaram ali a apontar vários motivos para indicar o Céu. O Breno, a bem da verdade também, não vou ser totalmente injusto com ele. Ele tentou salvar o Breno, ele tentou de alguma forma salvar o Breno, sim. Ele tentou, aliás, salvar o Céu e tal. Ele tentou salvar o Lucas Jalbu e tal. O Caio também tentou salvar o Céu e tal. Mas no fim, pesou o argumento que o Caio deu. Vai empatar, e aí as chances de eu ir para a zona de risco são muito maiores do que as suas chances. Então, vamos lá fazer esse jogo acontecer. Era para de fato acontecer desse jeito, era para ser desse jeito. Só que eles não contavam. Quer dizer, eu acho que o Breno não contava com isso. Eu vou desconfiar assim, quer dizer, eu vou colocar essa desconfiança em cima, porque eu acho que o Caio contava com isso, né? Então eu acho que pro Caio ele já fez essa jogada, usou esse argumento aí, porque, aliás, é um argumento bem plausível, inclusive, né? Então eu acho que ele contava, assim, que pelo menos o Lucas Jalbu ficaria decepcionado com o Breno. E aí, decepcionado, o Breno teria mais um voto e o Caio conseguiria escapar. Mas, enfim, os dois chegaram aí à indicação do Lucas Jalbu, decidiram ali. E aí cada um ali, depois de chegarem no nome, bateram no nome do Lucas Jalbu, eles ficaram martelando qual seria a justificativa de cada um. E aí o Caio falou assim, porque eu ia falar de estratégia e tal,
E aí o Breno falou, não fala de estratégia, não vai por esse caminho, não fala isso, deixa que eu falo sobre estratégia e tal, porque querendo ou não, né, lá durante a fase da vila, o Lucas queria que eu saísse, o Lucas já me indicou para a zona de risco na fase da vila e tal, então para mim seria estratégico. Fale outros motivos aí sobre o Lucas e tal, e aí o Caio concordou aí qual seria a justificativa dele e tal, e concordou em não utilizar a mesma justificativa que o Breno. No fim, eles fecharam um acordo e o Lucas Jalbu seria o indicado. Nesse primeiro momento, tá? Porque aí depois as coisas começaram a desandar, né? O Breno basicamente foi do céu ao inferno e depois o céu de novo e o inferno de novo, né? Foi assim numa linha, numa espiral ali de emoções, num sobe e desce ali de emoções que é meio difícil às vezes da gente compreender. E aí depois ele foi conversar com a Lisiane. Aí no primeiro momento ele disse que não podia falar quem era o nome, mas que ele tinha entrado em consenso sim com o Lucas Jalbu. E aí a Lisiane não gostou de saber dessa informação. E aí a Lisiane tentou saber quem era o consenso. E aí ele disse que ela ia saber durante a votação. Mas aí depois ele cedeu ao charme, meio que cedeu mesmo ao charme dela. E revelou que sim, era o Lucas Jalbu. Quando ela soube disso, ela falou que era uma péssima escolha, porque afinal o cara ia descobrir essa informação e o que ele ia fazer? Ele ia ficar com raiva do Breno e ia votar contra o Breno, ou seja, ele ia votar para botar o Breno na zona de risco, então seria uma péssima estratégia. E que para ela a melhor estratégia seria justamente irem os dois para a zona de risco, seria justamente ele não entrar em consenso com o Lucas e os dois iam direto para a zona de risco, enfim. Mas ele insistiu e disse que para o jogo seria melhor assim, seria o melhor os dois entrarem em consenso e tal. Então ele acabou dizendo, e aí ela falou, jogou na cara dele, que ele estava cedendo ao jogo do Caio, que na verdade ele estava cedendo ali a tudo que o Caio queria e que não era verdade, que ele realmente não queria indicar o Lucas Jalbu, que era ele que queria ir para a zona de risco com o Caio, então ele deveria ter batido o pé e ter colocado o Caio na zona de risco e não o Lucas Jalbu. Porque, de fato, ele não teria tantos motivos fortes para colocar o Lucas Jalbu e tal. E aí depois o Breno falou que ele tentou pensar na zona de risco, uma forma de salvar a Lisiane. Porque se ele vai para a zona de risco junto com o Caio vence a prova, o Caio vai botar a Lisiane na zona de risco. E aí vão os dois e um dos dois vai embora. Então ele falou que não queria isso. E falou também que caso isso viesse a acontecer, ele fosse embora, ela continuasse no jogo e tal, mas que ele não queria ter que disputar uma zona de risco com ela. E aí depois ele disse que foi pensando quais os nomes poderiam ser possíveis de ir para uma zona de risco, e aí que não tivesse ou não colocassem ela em risco. E aí ele revelou que entraram na roda os nomes do Felipe, do Lucas e do Céu. Segundo ele, o Felipe, se fosse para a zona de risco, não puxaria a Lisiane para lá, porque gosta dela. Então ele puxaria qualquer outra pessoa, puxaria o Guipa, puxaria qualquer outra pessoa, menos a Lisiane. O Lucas Jalbu puxaria a Anaí, porque os dois já têm problemas e tal. O Céu puxaria o Guipa, qualquer outra pessoa também, que já tem outros problemas, enfim. Então ele disse que tentou salvar a Lisiane. Mas a Lisiane alertou que se o Breno indicasse o Lucas Jalbu, ele ia perder o voto do Lucas Jalbu. E justamente o voto que ia empatar ali a votação dos donos. Então, na prática, ele ia direto para a zona de risco. Ela alertou que isso ia acontecer. Ela deixou bastante claro que isso era o esperado. Enfim. Ela, inclusive, conseguiu mexer com ele, porque depois ele voltou atrás. Mas já a gente vai chegar nessa parte. E aí, depois, o Breno foi falar com o Caio e os dois selaram um acordo caso um deles fosse para a zona de risco. Ficou acertado assim entre os dois.
Se eles fossem para a zona de risco, se o Caio fosse para a zona de risco, ele não ia puxar a Lisiane caso ele vencesse a prova. Já o Breno também se comprometeu a não puxar a dona Geni caso ele vencesse a prova da virada. Então esse foi o acordo deles, salvar as pessoas que eles consideram prioridades. Então, Breno não iria puxar a Geni e o Caio não iria puxar a Lisiane. E aí eles acertaram com um aperto de mãos, e aí o Breno contou para a Lisiane que se ele fosse para a zona de risco, ou se o Caio fosse para a zona de risco, Geni e ela estariam salvas, porque nenhum dos dois ia colocar as duas na zona de risco. Pronto, falou isso aí e tal. E aí, durante o dia, já as coisas já foram ficando um pouquinho mais complicadas, né? Porque o Guipa começou a desconfiar que tinha uma movimentação muito estranha. E aí ele conversou com o Haddad ali de manhã e começou a fazer algumas perguntas para o Haddad sobre o que o Haddad percebeu de movimentação durante a madrugada. E aí o Haddad até falou assim que ele não viu grandes movimentações sobre os nomes de quem indicaria, de quem o Breno ou o Caio iriam indicar. Mas na prática, sim, o Guipa quis saber se os dois entraram em consenso. Num primeiro momento, o Guipa perguntou para o Haddad se ele tinha percebido essa movimentação e tal. E aí o Haddad respondeu que até onde ele tinha visto, ele não tinha percebido se o Caio ou o Breno realmente haviam entrado em consenso. Mas que ele tinha percebido que a Lisiane estava mais tensa. E aí o Guipa já ligou o radar, já percebeu. Bom, se a Lisiane estava tensa, é porque pode realmente ser que o Caio e o Breno tenham entrado em consenso. Pode realmente os dois terem estado conversando e entrado nesse consenso. E aí eles começaram ali a pensar quais seriam os nomes que o Breno poderia indicar, então, caso rolasse o tal do consenso. E aí eles chegaram à conclusão de que os nomes que poderiam ir para a zona de risco seriam justamente os deles. Seriam justamente ou o próprio Guipa, ou o Haddad, ou o Lucas de Albu. Então eles já ficaram com o radar ligado ali e tal. O próprio Guipa, no meio dessa conversa, já disse assim, que caso eles fossem para a zona de risco, e caso ele em especial fosse para a zona de risco, ele ia basicamente puxar a Lisiane no lugar se ele vencesse a prova da virada. E aí o Haddad explanou que o voto dele num dos donos não seria influenciado pela discussão do Caio e do Breno, que foi protagonizada ontem ali na frente de todo mundo, aonde o Breno disse que ia proteger os 5 ali, e aí o Breno bateu no peito, disse que era muito homem, que era macho, não sei do que e tal, e aí que isso não ia influenciar em absolutamente nada a decisão de voto dele lá na cabine e tal, e que ele ia escolher de acordo com a tendência do momento. No caso do Haddad, isso não se mostrou tão verdade assim, mas a gente já vai chegar nessa parte. Agora, no caso do Guipa, sim, isso se mostrou bem verdade. A gente também já vai chegar nessa parte. E aí o Guipa estava lá também e disse que ele ia definir o voto dele a partir do que o Breno fosse decidir. Lembrando também que ele tinha aconselhado o Breno a pensar no jogo solo dele e não pensar exatamente em 5 pessoas. Disse o Guipa que ele aconselhou o Breno a pensar em seu jogo individual, mas que ele ficaria muito decepcionado caso o Breno usasse o conselho dele contra ele. Ou seja, que o Breno usasse o conselho dele como uma justificativa para colocá-lo na zona de risco. Então ele também falou que o Breno já colocou ele na zona de risco, que o Breno já votou nele 2 vezes, sem motivos, inclusive. Então ele teria, sim, várias razões para descontar e devolver os votos no Breno, caso ele fosse o indicado.
Então ele disse que caso isso viesse a acontecer e ele fosse para a zona de risco e vencesse a prova da virada, ele ia colocar a Lisiane direto na zona de risco. E disse logo assim: você pode ser até o meu pior inimigo, mas ela vai pagar com as suas consequências. Você me colocou na zona de risco, você quis arriscar, pois agora quem vai sofrer a consequência vai ser ela. Então ele meio que já deixou claro: eu vou punir a Lisiane por culpa ali do que o Breno fez. E aí o Guipa começou a desconfiar que o Breno tinha cedido de fato ao consenso com o Caio, e eles começaram a suspeitar que eles é que iam para a zona de risco, que o Breno de fato tinha cedido por causa de uma reação da Lisiane. Eles dizem que a reação da Lisiane começou a gerar suspeitas, porque a Lisiane conversou com o Breno para se informar sobre esse possível consenso entre ele e o Caio, e que ela ficou bastante perplexa com o que ela ouviu, de que provavelmente o Lucas Jalbu seria o nome indicado. E aí o Haddad falou que o que ele descobriu foi que ela ficou muito perplexa com isso, que o semblante dela mudou e que isso levantou bastante desconfiança nas pessoas, e o Guipa também ficou bastante desconfiado. Então ele já deixou bastante claro: pode ser que um de nós de fato vá para a zona de risco. E o Guipa estava bem certo quando ele falou isso aí para o Haddad hoje de manhã. E aí, durante ali a academia, ele já avisou para o Lucas Jalbu que um deles ia para a zona de risco, ou talvez os dois, por causa de toda a movimentação da casa. Então ele tinha razão do que realmente poderia acontecer. E aí a Lisiane detonou o Breno, isso aí foi hoje de manhã, tá? E aí ela disse que ele não podia concordar com o Caio em indicar o Lucas Jalbu para a zona de risco, porque isso seria ceder ao que o Caio queria. E aí eles foram conversar, ela disse que ela não conseguia entender o porquê que ele tinha tomado essa decisão de ceder às vontades do Caio e concordar em indicar o Lucas Jalbu para a zona de risco. Até porque ele não tinha uma justificativa forte e tal. E aí o Breno falou que o Lucas Jalbu não queria ele no jogo, que o Lucas Jalbu indicou ele para a zona de risco lá no começo da vila e tal. Então agora era a hora de revidar e tal. E a Lisiane falou isso para ele, que isso não era plausível, isso não era de fato uma desculpa plausível para indicá-lo para a zona de risco e tal. Então que isso também não seria motivo. Então realmente não ia servir, ia acabar gerando mais problemas do que necessariamente uma boa estratégia. Ela deu uma bronca nele e disse que isso não ia dar certo. E disse que isso ia acabar se voltando contra ele. Ela avisou que isso de fato não ia funcionar. E aí ela deu essa bronca nele, que isso não ia prestar. E de fato não prestou. Mas depois dessa conversa que ela teve com ele, lá no sofá, foi ele conversar com o Caio, e aí ele disse que ia desistir de indicar o Lucas Jalbu, porque, segundo ele, não tinha mais motivos para isso. E aí o Caio disse que ele estava decepcionado com essa atitude. Quer dizer, ele não falou que estava decepcionado, ele falou que ele não ficava espantado com essa atitude e tal, e que estava tudo bem, porque essa era a atitude que ele esperava do Breno, o Breno que adora dizer que é homem, o Breno que adora dizer que é macho e tal. Então ele disse assim que não esperava outra atitude mesmo. E aí ele perguntou: quem é realmente que tu quer que vá para a zona de risco? Aí o Breno respondeu: eu quero que for nós dois lá na zona de risco. Então pronto, vamos nós dois e tal. O Caio ficou muito irritado com a atitude do Breno em voltar atrás. E aí o Caio jogou ali, disse que ele era incoerente, ironizou várias e várias falas dele, chamou ele, gritou com ele, falou várias coisas ali e tal. Mas eles não discutiram nesse primeiro momento, tá? Eles não discutiram absolutamente nada, não falaram ali. A única coisa que o Breno falou foi
que sim, ele preferia ir para a zona de risco com o Caio, não queria ir com o Lucas de Albu. Foi só isso que aconteceu nesse primeiro momento aí. Não aconteceu. E aí depois o Breno foi conversar de novo com a Lisiane. E aí ele estava angustiado se ele tinha realmente que entrar em consenso, porque ele tinha feito as contas, era possível sim de dar um empate, e aí no meio desse empate ele poderia se salvar, porque aí alguém ia ter que revelar o voto e tal. E aí ele foi falar com a Lisiane, e aí a Lisiane disse assim que não era uma boa, que era para continuar ali do jeito que tava. Enfim, ele disse que estava muito angustiado com isso, mas a Lisiane continuou dizendo para ele que não era para ele ceder isso, não era para ele precisar chegar nesse ponto. E aí depois o próprio Caio entrou no meio dessa conversa e disse para ele que ele procurasse, que o Breno o procurasse depois que ele já tivesse tomado uma decisão final. E aí antes da votação da zona de risco começar, o Guipa chamou o Lucas de Albu e os dois foram conversar ali na lavanderia. Nessa conversa aí, ele disse que ia testar a coerência do Breno durante a votação. Segundo o Guipa, ele fez um blefe com o Caio, que na verdade acabou se tornando mais uma verdade do que um blefe. Ele disse que se o Breno abrisse mão de votar, de protegê-los, aliás, e indicasse um nome deles direto para a zona de risco, ele não ia votar no Caio, ele ia salvar o Caio da zona de risco. E segundo o que o Guipa falou para o Lucas de Albu, essa era uma estratégia para testar a coerência, sim, do Breno, pois ele queria saber se o Breno ia de fato manter a palavra dele ou se o Breno ia mudar de atitude ali na zona de risco. Então, se o Breno mudasse de atitude ali, ele saberia que não poderia confiar no Breno. E foi exatamente o que aconteceu. Eles descobriram ali que não dá para confiar no Breno, né? Então, foi esse o resumo aí das 24 horas que antecederam a esse jogo. E aí, como é que foi a formação da zona de risco, né? A Raquel já entrou dizendo que era muito provável que o Caio e o Breno não tivessem entrado em consenso. Então, provavelmente eles teriam consequências na noite de hoje. Ela deu a entender que a consequência não ficaria restrita apenas aos donos, mas se estenderia à casa como um todo. E aí ela foi explicando o resto da dinâmica ali da formação da zona de risco. Mas o mais importante foi o que ela falou. Ela deu a entender que dessa vez a casa como um todo pagaria a consequência pela indefinição dos donos. Só que aí eles entraram em consenso e de fato indicaram o Lucas de Albu. E aí na hora de indicar, ela falou do poder também da Tati Pink que ela tinha que usar, e depois de falar sobre toda a dinâmica, começou a indicação. E aí eles falaram ali, deram as justificativas. O Breno começou dizendo que a pessoa que ele ia indicar era uma pessoa que ele vinha tendo problemas desde a vila, mas que assim, que ele já foi, voltou, que ele já teve vários altos e baixos com essa pessoa e tal, mas que ele também precisa ser coerente com o jogo dele desde a vila. E aí ele decidiu o que ele achou que ele precisava fazer e que era melhor pro jogo dele e tal. E que esse nome que eles iam indicar já queria a saída dele mesmo do jogo e tal. E aí ele passou a palavra pro Caio. E aí o Caio falou que para ele essa foi uma semana conturbada, porque de fato ele achou que ele e o Breno não entrariam em consenso. Depois, uma hora, ele achou que os dois entrariam em consenso. E aí depois o Breno voltou atrás e depois voltou atrás de novo. E aí, enfim, eles entraram em consenso. No fim, ele revelou que o nome seria o Lucas de Albu e que ele se sentiu ameaçado pelo Lucas de Albu em algum momento do jogo. Por essa razão, ele estava indicando o Lucas de Albu. E aí, o Lucas de Albu ficou ali com essa cara. Não que ele não soubesse que ele não iria para a zona de risco, né? Porque o Guipa avisou ele antes que ele ia para a zona de risco. Já deixou bastante claro que era isso que ia acontecer.
E aí o Lucas Jalbu, ele disse que achou bastante inesperada essa atitude quando a Raquel perguntou para ele sobre o que ele achou desse jogo. E aí ele disse que era muito inesperado, ele rebateu, né, a resposta do Caio, quando ele disse que ele nunca fez nada com relação ao Caio para que o Caio se sentisse ameaçado pelo jogo dele. Ao contrário, os dois nunca tiveram maiores problemas ali, então não havia razão para o Caio se sentir assim. E com relação ao Breno, era exatamente o que deixou ele pé da vida. Vocês percebem pela cara dele, né? Tá aí para vocês verem. Ele disse que o Breno passou o dia inteiro na segunda-feira dizendo que ia protegê-lo da zona de risco, passou o dia inteiro falando que não ia abrir mão de mandar a dona Geni direto para a zona de risco e depois cedeu e colocou ele na zona de risco, mas tudo bem, ele levava de boa essa informação. Mas ele tava puto, você percebe que o rapaz estava puto da vida porque estava na zona de risco, né? Olha aí a movimentação dele. E aí depois o Breno disse que na Vila, o Lucas disse que queria ele fora do jogo, e que ali a grande conquista é um jogo sim e tal, e que o que ele estava fazendo ali era só um jogo, que não era nada pessoal, enfim, essas coisas. Mas no fundo mesmo, ele queria colocar o Caio, mas ele não teve coragem. E é aí que mora o grande problema do Breno. Porque se o Breno realmente fosse esse macho todo que ele falou, porque ele passou o dia de ontem falando que ele era macho, machão, eu sou macho, tenho coragem, eu vou. Se ele fosse esse macho todo, ele não teria indicado o Lucas Jalbu. Independente dele gostar ou não do Lucas Jalbu, ele teria cumprido a palavra dele de ir junto com o Caio para a zona de risco. Mas, né, ele tá apaixonado pela Lisiane, mesmo que ele não admita isso. E porque ele tá apaixonado pela Lisiane, ele fica com medo de ir para a zona de risco com o Caio. O Caio venceu uma prova, porque o Caio é bom de prova, não dá para dizer que o Caio não é, o Caio é bom de prova. E aí o Caio vencer e botar a Lisiane com ele. E aí um dos dois seria eliminado, inevitavelmente. Por essa razão, ele foi medroso. E aí que tá, né, você passar o dia todo gritando que você é macho e no final você acabar sendo traído pela sua própria língua, né? Incoerência que fala, né? Incoerência é o que a gente diz aí. E aí na hora lá da cabine da votação, as coisas desandaram, né? Percebam que o Lucas Jalbu tava puto da vida com o Breno. E não tava chateado com o Caio. Era evidente que o Caio e ele não são aliados, então era esperado, inclusive. Agora, do Breno, ele ficou puto, mas muito puto. Bote puto nisso, né? Na cara você percebe. E aí, lá na cabine, começou a votação. E aí, na hora da votação, eles tiveram ali que fazer aquelas escolhas que eles fazem. Não necessariamente eles precisavam dar uma justificativa para isso, tá? Não necessariamente eles precisam dessas justificativas. Mas, dessa vez, eles resolveram dar uma justificativa. E aí, o Haddad votou no Caio e disse que ele precisava ser coerente com o jogo dele e disse que o Caio era incoerente. Lembra lá, vamos voltar um pouquinho aqui, lembra lá que eu falei pra vocês que o Haddad tinha falado pro Guipa de manhã que ele ia decidir o voto dele de acordo com toda a movimentação ali? Então, se fosse de acordo com toda a movimentação ali, ele tinha que ter votado no Breno e não no Caio. Porque, de uma certa forma, quem foi incoerente ali naquele momento, quem foi? Foi o Breno, não foi o Caio. Então, ele tinha que ter votado no Breno. Então, o Haddad, ele não foi coerente com o que ele mesmo falou, né? Aí, depois, foi a Anaí. Anaí votou no Caio, né, e disse que era por causa das atitudes do Breno, as últimas movimentações dele, que ela não concordava, então tinha que votar no Breno. A seguir veio o Guipa. O Guipa tava pé da vida do mesmo jeito que o Lucas Jalbu. E aí ele justificou dizendo que o Breno era incoerente, o discurso incoerente, disse que o Breno não era confiável, citou de novo, né, que o Breno passou o dia inteiro ali dizendo que não ia ceder e tal, e no fim cedeu. Então ele estava muito pé da vida. A seguir veio a Tati Pink, e a Tati Pink votou no Caio, mantendo a palavra dela com relação ao Breno.
ela havia prometido que não votaria no Breno. Então ela votou no Caio só por causa disso. A seguir veio o Rambo. E aí o Rambo voltou no Breno e disse que só fez isso por causa do Bruno. Por causa de todo aquele jogo que o Breno fez ali para colocar o Bruno na zona de risco e tal. E que ele não havia concordado com isso. Aí o Céu votou no Breno e disse que era por causa da relação que ele tinha com o Caio, então ele não podia votar no Caio e que ele vai evitar ao máximo votar no Caio, só vai votar no Caio quando for extremamente necessário, pelo menos foi o que ele falou. A seguir foi o Fernando. Fernando votou no Breno e justificou logo pela deslealdade dele com o Lucas, porque afinal o Breno passou o dia inteiro dizendo que ia proteger aquele grupo e no fim, que foi que aconteceu? No fim, o Breno acabou botando o Lucas Gelbu direto na zona de risco. Então, foi exatamente por isso que ele votou no Breno. A seguir foi a Geni votou ali no Breno, não justificou. Depois foi o Rideu, e o Rideu também votou no Breno. E disse que ele não podia votar no Caio, porque quando ele quis desistir da grande conquista, ainda na fase da Vila, foi o Caio que segurou na mão dele e disse que não era para ele desistir, então por isso que ele ia votar no Breno. E ainda disse mais, que o Caio era uma prioridade dele, embora ele também tenha colocado o Breno como uma prioridade e tal. Aí depois foi a Lisiane, aí a Lisiane votou no Caio e tal, porque afinal os dois são adversários, mas enfim, ela também confessou que ela tá muito confusa com relação ao que ela sente pelo Breno, então já deixou bastante claro ali que ela estava fazendo um voto para tentar proteger o Breno. E no fim, foi o Lucas de Albu, e ele votou no Breno por motivos óbvios. Inclusive ele confessou, o voto dele inicialmente nem seria no Breno, seria no Lucas de Albu, porque ele também tinha motivos para ir no Caio, porque ele tinha motivos para ir no Caio. Mas depois do que o Breno fez, de ter passado o dia inteiro ali dizendo que ia protegê-los e no final colocou ele na zona de risco, então ele não tinha outra alternativa a não ser votar em cima do Breno. A seguir foi o Felipe, e o Felipe votou ali no Caio e disse que o Breno mostrou muita lealdade a ele, porque o Breno disse que não aceitava o nome dele na zona de risco. Por isso que ele votava para salvar o Breno, mandando o Caio para a zona de risco. No fim, ficou ali 8 votos no Breno e 4 votos no Caio. Então o Breno foi direto para a zona de risco. Aí a Raquel perguntou pro Breno como é que ele achava, o que ele achava dessa quantidade de votos aí. Aí o Breno falou que para ele estava tudo bem, porque afinal ele disse que já esperava e que para ele estava tudo bem também, e que tem pessoas que foram bastante convenientes na hora de votar, e que a conveniência de alguns pode ser a inconveniência de outros, e que se fosse para morrer, ele preferiria morrer como homem. Foi assim que ele justificou, né? Pois é, né, Breno? Você acabou se queimando pelo seu próprio discurso, porque você disse que era homem, que era macho, que era o machão, que você queria enfrentar o Caio, porque o Caio era o seu principal rival. Pois é, você não vai enfrentar o Caio. E se você não tiver a sorte de escapar na prova da virada e você for direto para a zona de risco, eu acho que o público não vai te perdoar dessa vez, porque o público até perdoa uma atitude exagerada como a que o Guipa teve, porque o Guipa estava ali descompensado, isso aí é perceptível, tá? Agora o público não perdoa quando você é desleal. Deslealdade nesse tipo de jogo não é legal. Deslealdade pode realmente acabar com o seu jogo. Eu acho que você acabou com o seu próprio jogo e com a sua própria chance. E aí, votação aberta. Tati abriu lá a caixinha e descobriu que ela não poderia votar, nem poderia ser votada. Então ela estava imune à votação. Estava fora, então a opinião dela não serviria de absolutamente nada. Então para ela estava tudo bem, estava tudo ótimo, ela estava
feliz com o fato de nem precisar se envolver nessa discussão. Fernando foi o primeiro a votar, e aí ele votou na Geni, né, e disse que a Geni não se posiciona, que tem gente lá que faz tudo para desestabilizá-lo, e que a Geni é uma dessas pessoas, porque a Geni nunca faz as coisas ali para se posicionar, que a Geni procura sempre uma forma de desestabilizar e tal. Ele tava pé da vida com a Geni também. E aí a Geni respondeu. Ele citou também a zona de risco, a última vez que ele foi para a zona de risco, né, 2 semanas atrás, que a Geni foi cumprimentá-lo, e aí desejou boa sorte para ele e tal. E aí ele falou que aquilo não foi de coração e que foi com maldade e tal. Aí a Geni respondeu para ele, e olha a cara da Geni, né? A Geni não gosta quando ela é apontada. Ela ama apontar os outros, mas ela não gosta quando ela é apontada. Ela fica pé da vida com isso, ela fica puta, literalmente. E aí ela respondeu pra ele e disse que ela não fez isso com maldade, que ela torcia sim pelos meninos pra eles voltarem sim da zona de risco, sim, que ela torcia, que ela não escondeu isso de ninguém, mas que ela desejou boa sorte pro Fernando, sim, sem ser com maldade, que ela não fez nada com maldade, que é o Fernando que tá vendo maldade em tudo ali e tal, e que isso era a coisa do Fernando. Enfim, ela falou mais outras coisas ali que não interessa muito. E aí o Fernando respondeu, disse que era maldade sim, que ela tava agindo com maldade pra cima dele e tal. Tava meio assim, aquela coisa de sempre, né, que às vezes assim, vamos pular porque tá chato, meio isso, né. A seguir veio o Rideu. Rideu votou no Guipa e disse que era por causa do que tinha acontecido no pós-festa, no sábado, e citou que a reação do Guipa foi muito desproporcional. Aí o Guipa respondeu o Rideu, disse que o que ele fez no sábado não foi jogo, porque o Rideu disse que aquilo era uma reação de jogo, o Guipa disse que não foi uma reação de jogo, que ele realmente estava descompensado, porque ele estava dormindo e tal, então ele estava muito fora de si naquele momento, e que estava tudo bem ele levar o voto por esse motivo, que ele compreendia, inclusive, né? Ele já tinha falado isso diversas vezes, inclusive, ele falou na esteira quando ele estava sozinho, então ele já sabia que seria votado por esse motivo. Então que estava tudo bem, que ele entendia o Rideu. A seguir veio o Rambo. Aí o Rambo votou no Guipa usando a mesma justificativa e depois disse que o Guipa descontou as coisas no Caio, que não tinha nada a ver com a situação e tal. E aí o Guipa disse que o Rambo não se indispõe com ninguém dentro da casa e que ele começava a pensar que ele deveria ter mandado o Rambo para a zona de risco e não o Caio, porque, de uma certa forma, o Rambo não se posiciona, o Rambo tá ali passando ali desapercebido, e que até aquele momento, né, o momento da formação da zona de risco, o Rambo ainda não tinha feito nada para incomodá-lo, mas que agora ele estava realmente se sentindo incomodado com o Rambo. A seguir, os dois tiveram meio que uma discussão ali e tal, a Raquel interviu, e aí foi a vez da Lisiane. Aí a Lisiane voltou na Geni, ela disse que estava devolvendo o voto que a Geni deu nela, e disse que o que a Geni está tendo com relação a ela é algo pessoal, não é mais algo de jogo, porque toda a dinâmica a Geni quer ficar apontando ela, então que o problema entre elas é agora algo pessoal, e que essa situação toda ali, se tem alguma coisa, tem uma imunidade, a Geni vai lá e tira a minha imunidade, tem alguma coisa, a Geni vai lá e tira o dinheiro que era pra mim e tal. Então ela ficou muito chateada e disse que isso já era pessoal. E aí a Geni ficou puta de novo com esta cara e respondeu e disse que a Lisiane estava fazendo o showzinho dela e que ela não pagaria nem R$1 pelo showzinho da Lisiane. Aí a Lisiane respondeu e disse que se ela falasse isso, ela seria bastante criticada, mas que a Geni poderia falar isso, que ninguém ia falar absolutamente nada contra ela. Então ficou por isso mesmo, tá? Ninguém respondeu nada. A seguir veio o Céu. E aí o Céu tava meio nervoso, né? Porque o Céu, às vezes, eu acho que o Céu morre de medo de falar em público.
E me parece, assim, que o Cell, ele ainda não entendeu como as coisas funcionam ali. Eu não tô falando com relação ao jogo. Eu acho que com o jogo ele já tá meio... Já tá bem ligado, inclusive. Eu tô falando com relação à televisão em si, essa coisa de ser vigiado o tempo todo. Me pareceu que o cara ia ter um surto ali, né? Que o cara, do nada, tava gritando meio descontrolado ali e tal. Enfim. Ele votou no Guipa e disse que não concordava com a estratégia do Guipa de quebrar alianças ali dentro e que em algum momento essa estratégia do Guipa vai atingi-lo e tal. E aí o Guipa respondeu que ali é um jogo, sim, que ali não é jardim de infância, que ali é um jogo individual, que ali não é jogo de grupo, e que se ele precisar quebrar alianças dentro da ética, dentro do que o jogo permite, sim, ele vai fazer. Que sim, é o que todos fazem ali dentro. E aí é uma coisa que o jogo permite fazer, inclusive, né? Quem não quebra uma aliança lá dentro não tá jogando direito esse jogo. Isso vale pra Fazenda, isso vale pra Grande Conquista, isso vale pro BBB, pra qualquer jogo desse tipo. Então ele não tá errado em dizer isso. E o Cell também não tá errado em se defender, mas eu acho que o Cell não tá percebendo como esse jogo funciona como um todo. E aí depois, no meio da justificativa, né, o Rambo já começou com as ironias dele ali, falando, tá vendo, olha aí o cara de caráter duvidoso, não sei o quê. E aí o Rambo se meteu no meio, disse, tá vendo, olha, este cara colocou, jogou pasta em cima desse rapaz aí, colocou aí, depois votou em favor desse rapaz para salvar ele da zona de risco. Aí os dois começaram a discutir ali na frente de todo mundo. Guipa tava bem nervoso, você percebe pela cara dele o nervosismo que ele tava. E aí ele se levantou ali no meio, e o Caio tava rindo da situação. Dá pra dizer que o Caio não tava se divertindo ali, né? O Caio colocou até a mão assim pra gente não ver a boca dele rindo da situação. E aí o Guipa se levantou e começou a encenar que o Breno passou o dia inteiro ali na academia, reuniu todo mundo ali, ele citou que o Breno reuniu a Lisiane, reuniu o Lucas Jalbu, reuniu o Fernando, reuniu ele, reuniu lá e disse assim que ele não abria mão de proteger os 5, que queria a Dona Geni e tal, e falou que o Caio era menino de vó e que não ia falar outro nome e tal, que enfrentou o Caio, não sei o que, e no final cedeu o nome do Caio e tal. E falou uma discussão ali, e aí o Breno tentou se defender, mas desculpa, não tem defesa pro que o Breno fez. Sinceramente, não tem defesa. Eu sei que pro jogo em si é maravilhoso o que o Breno fez. Porque quem se fode é ele, né? Não, mais antes ele do que eu. Quem se fode é ele. Agora, que o Breno não tem uma justificativa, não tem, né? Vamos ser sinceros, não tem. Ele tentou se defender, né? Ele tentou dizer, mas você isso, você aquilo, você jogou pasta em cima do Caio e tal. Mas se for pra buscar uma incoerência do Breno, o Breno defendeu o Guipa naquela noite, né? Então, tipo, vamos ser, se você quer falar de coerências e incoerências, vamos buscar uma sua também, né, Breno? Você também falou que o Caio desrespeitou o Guipa, porque você disse que o Caio entrou no quarto, que o Caio fez barulho ali, que o Caio tava rindo da cara do Guipa. Então, tipo, se você quer ser coerente, seja coerente também olhando pro que você fez, né? Então, né, tem esses detalhes aí que você precisa ver, né? Não é só ficar apontando na cara dos outros também. Olha o teto de vidro, né? Então o Guipa tava bem pé da vida ali. Você percebe pela cara dele, olha que ele bota até a língua assim, né, entre os dentes. O cara tava pé da vida com isso. A seguir foi a Anaí. E aí a Anaí disse que ela ia votar numa pessoa muito evoluída. Aí depois ela falou o nome do Rambo, ela disse que ele se acha muito evoluído e que ele nunca fala sobre os defeitos dele, mas que ele adora falar sobre os defeitos dos outros, que ele adora apontar os defeitos das outras pessoas e que ele não passa verdades, que ele não fala sobre o jogo dele, que ele não passa verdades sobre ele e que ele tá muito escondido, pois ele não consegue identificar defeitos em si mesmo e que ela consegue identificar os defeitos dela, inclusive, que ela consegue falar sobre isso, mas ele não consegue falar sobre os defeitos dele e tal. E aí o Rambo fez essa cara de ironia
recitou ali um poema lá, de uma coisa ali que não interessa, e aí depois ele disse que estava muito decepcionado com a Anaí, porque ela tá sempre desconfiada do jogo dele, de quem ele é e tal, e que ele não gosta porque ele gostava dela, e depois dessa ele ficou muito mais decepcionado com ela, que ele não ia mais conversar com ela e tal. E aí a Anaí disse que ela não queria mais, inclusive, que ela, depois de tudo que ele tinha falado ali, que ela me passou a impressão de que, inclusive, ela nem entendeu o que ele falou. E de fato, né, vamos ser sinceros, nem eu entendi direito o que ele quis dizer com aquele poema todo lá. A única coisa que eu posso dizer é que nesse ponto aí eu não tenho como discordar da Anne, né? O cara realmente, ele realmente é muito, assim, liso. Vamos dizer assim, ele tenta escapar das coisas sendo liso o tempo todo. Então ele foi irônico com ela o tempo todo, querendo assim se colocar acima do bem e do mal, sendo que ele não é acima do bem e do mal. Ele acha que ele é um bom jogador, que ele tá fazendo as coisas direitinho ali, quando na verdade ele só tá... Eu não vou dizer que ele não tá sendo um mau jogador, que ele não tá sendo, mas ele queria apontar os outros, mas os outros não poderiam apontar ele, isso é meio ruim e tal. Teve um momento na votação, inclusive, que o Guipa jogou, tamanho homem aí de quase 50 anos, igual um personagem da Marvel, com esse negócio aí na cara, no olho, essa pintura toda. Eu também não tenho como não rir da forma como o Rambo como o Guipa definiu o Rambo, né? Não tem como não rir. Um tamanho homem de 50, quase 50 anos agindo desse jeito, né? Tamanho homem dessa idade agindo dessa maneira. Então, mas o Rambo estava sendo irônico o tempo todo com a Anaí, tá? Então ela realmente não gostou disso. Aí a seguir foi o Felipe, aí o Felipe votou no Guipe, disse que foi por causa do que tinha acontecido no sábado, disse que faltou ética na atitude do Guipa com relação ao Caio, porque o Caio não tinha nada a ver com a situação, e aí o Guipa jogou creme na cara do Caio e tal. Vocês sabem toda essa história que eu já contei aí em cima nos cards, você dá uma olhadinha lá. E aí o Guipa disse que esse era o voto que mais o surpreendia, mas que estava tudo bem, porque o Felipe foi um dos caras que defendeu ele, e que ele o agradeceu por ter acalmado diante de tudo que tinha acontecido ali dentro e tal. E aí nessa hora... O Breno começou a se meter e disse, você só fala aquilo que... Desculpa, gente. E aí o Breno se meteu e nessa hora e disse, você só fala aquilo que os outros querem ouvir, não sei o quê, você só fala as palavras que as pessoas querem ouvir. E aí o Guipa falou assim, Raquel, dá pra dizer pro boneco de posto parar pra eu falar? Eu juro pra vocês que eu ri nessa hora. Sério mesmo, eu ri muito. E aí, o Guipa começou a dizer que ele achava que estava tudo bem, o Felipe ter votado nele, mas que ele ia desconfiar caso o Rideu, o Felipe e a Tati fossem votar nele por essa mesma razão, porque aí seria grupo. E aí, no momento que ele fala isso, né, a Tati falou, mas quem falou que eu ia votar em você? Quem falou que eu ia cair em cima de você? O Felipe não gostou muito dessa afirmação. E a Tati logo falou, eu não ia votar em você. Eu, inclusive, ela nem votou nessa zona de risco. Mas ela deixou bastante claro, eu nem ia votar em você, eu nem tinha isso. E aí o Guipa falou, mas eu também não afirmei que você ia votar em mim. Eu disse que só ia ficar espantado caso vocês três votassem em mim. Foi só isso aí que ela falou, porque sugeriu que era a combinação de votos. Aí o Felipe falou que os três não combinaram votos e tal, e que o Brasil tava vendo e tal, enfim, a mesma coisa de sempre. No fim, quando foi pro intervalo ali, o Guipa e o Breno começaram uma discussão, aí o Guipa se levantou do sofá e disse assim que o menino de vó tinha construído um edifício na cabeça do Breno. Tinha construído um edifício ali, que o menino ali tinha feito tudo isso, que o menino tinha botado uma caraminhola na cabeça dele e tal. E aí ele falou ali, você é um mané, você é um ridículo, você é um... falou coisas sobre lealdade também. Passou o dia todo dizendo que que ia proteger, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. No final botou o menino na zona de risco, não sei o quê. E aí o Breno disse, mas o teu nome era um lá
que a gente ia botar na zona de risco, eu que não quis, porque eu ia deixar para casa votar, não sei o que. Mentira que não foi isso que aconteceu, mas ele quis passar essa ideia. Depois o Caio acabou dizendo que realmente não foi isso que aconteceu, mas ele falou isso lá pro Guipa e tal. E aí o Guipa começou a gritar com ele, você é um mané, não sei o que. E aí depois o Guipa gritou ali pra Dona Geni, ô Dona Geni, ó, eu podia votar na senhora pra me proteger sim, porque aí ia empatar o jogo, mas eu não vou votar na senhora, não vou votar na senhora, porque eu quero ir pra zona de risco com ele, vou pra zona de risco com ele sim. E chamou ele de mané de novo. Chamou ele de mané e disse... E aí o Breno, né, que nessa hora tava todo machão, disse, então bora lá, bora pra zona de risco sim e tal. Aí depois a Dona Geni disse, até porque se você votar em mim, eu também voto em você. Então ele falou, não vou votar na senhora não, vou votar em coisa pra ir direto pra zona de risco. E aí depois também teve uma briga lá do Fernando com a Dona Geni pelas mesmas coisas. A Fernanda acusando a Dona Geni de ter sim agido com maldade pra cima dele na zona de risco lá que ele voltou. E aí a Dona Geni falou assim que o Fernando estava na verdade tentando causar briga entre ela e os outros colegas da casa e tal. Depois ela até falou que ele era um ridículo, enfim... Eles estavam muito alterados ali e tal. Sei que o Breno tava muito, mas muito ali, sem ter onde enfiar a cabeça dele. É sério. Sério mesmo, o Breno se queimou como nunca. Eu acho que agora realmente não tem muita salvação pro Breno não, tá? Realmente eu acho que não tem. E aí, quando voltou a votação, depois do intervalo... o Fernando votou na Dona Geni, disse que ela não se posiciona e que não é possível que o Brasil não esteja vendo a falta de jogo da Geni, que não é possível que o Brasil esteja apoiando esse tipo de jogo, o showzinho que ela faz dentro da casa e que ela faz coisas ali, que ela age com as pessoas de forma que ela não concorda, e aí que ela faz tudo aquilo. Aí ele citou o que ela fez com a Tati e tal. Então ele disse que não era possível que o Brasil agisse desse jeito, concordasse com ela. E aí a resposta dela foi esta cara que vocês estão vendo aí. Ela basicamente não falou muita coisa. A seguir foi o Haddad. Haddad votou no Rambo pelos mesmos motivos e movimentos da semana passada. Disse que ele percebeu a incoerência do Rambo e percebeu que todo esse discurso do Rambo era só um jogo, que era tudo isso ali só para tentar mesmo escapar da zona de risco e tal, e que ele faz toda uma coisa ali para se dar bem com as pessoas, para no fim ele não ser jogado na zona de risco, e de fato foi exatamente isso que aconteceu, né? Não dá para dizer que o Haddad estava errado com relação a essa observação. E aí o Rambo disse que não esperava nada de diferente do Haddad, que era isso mesmo, e que quando apontou que o Haddad era agressivo e que o Haddad agia de forma agressiva, ele disse que era o modo de jogar e o modo de falar, e que o Haddad era aprendiz de Guipa. E aí o Haddad ficou mais chateado ainda e disse, pois eu sou o Haddad, não tem ninguém, eu não sou aprendiz de ninguém aqui, eu tô sendo eu mesmo. E aí o Rambo pegou a camisa dele, pois eu também tô sendo eu mesmo. E ficou assim. A seguir foi o Lucas Jalbu, e aí ele disse que a pessoa que ele ia votar é uma das pessoas que está ali dentro da casa, que está se escondendo, e que em 4 semanas o programa vai acabar, e que tem pessoas, metade da casa, que nunca foi para a zona de risco. Aí o Rambo começou a rir e até falou no fundo, eu já sabia, e aí ele votou no Rambo, né, como era de se esperar. E aí ele disse que não vê o Rambo se movimentando e tal, e que ele vê também o Rambo vendo as coisas ali, fazendo essas movimentações, só que o Rambo não admite isso. E aí, em resposta, o Rambo fez esta cara aí de ironia, como você sabe, né? O Rambo sim se movimenta, o Rambo só não admite, mas ele faz muita movimentação ali dentro. O Rambo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E aí o Rambo disse que o voto do Lucas Jalbu é sim uma prova de que existe um grupo entre o Haddad, o Guipa e o Lucas Jalbu,
e que esse grupo ali tinha se juntado para votar nele e tal. Então que essa era a prova de que existia e que ele sim tem grupo, o grupo das pessoas que ele gosta. E aí o Lucas Gelbud falou que não tem grupo nenhum e que não houve combinação de voto ali. E aí o Guipa foi o último a votar. E aí ele falou um monte de coisas ali, né? O Breno se intrometeu, o Rambo se intrometeu, então metade do voto dele ali foi só uma perda de tempo. Mas assim, o principal ele falou que ele não ia rasgar as regras do programa e que ele ia votar no Rambo sim, porque se o Breno fosse homem mesmo, se fosse macho mesmo, ele ia lá para a prova, ia ganhar a prova e ia colocar ele na zona de risco. E aí o Rambo disse de novo que esse voto do Guipa aí ia provar que era um grupo mesmo que havia entre os três, e aí tal, e que ele sabe quem o Guipa é, e quem é o caráter, e qual é o caráter do Guipa. E aí o Guipa falou que quem é mau caráter é ele, porque ele nem sabe quem o Guipa é, e que ele não pode ficar falando do caráter das outras pessoas sem conhecer. E aí o Breno se levantou para tentar explicar como são as coisas, como é o Guipa, porque o Guipa é isso, o Guipa pegou a pasta, não sei o que, jogou na cara do Caio, não sei o que, enfim. O Breno também tá numa situação muito complicada agora, né? E aí o Guipa respondeu, bom, eu fiz o que eu fiz, não foi certo o que eu fiz e tal, mas o que o Breno fez foi muito pior, né? Então ele jogou logo na cara isso do Breno também. E aí a votação, obviamente, empatou ali 4-4 entre o Rambo e o Guipa. E aí restou ao Caio decidir qual dos dois ia direto para a zona de risco, Guipa ou Rambo. O Caio, obviamente, né, mandou o Guipa direto, inclusive ele falou que essa era uma escolha confortável diante de tudo que o Guipa fez ao longo dos últimos dias. Então, mandou o Guipa direto para a zona de risco, o que era bastante esperado. Guipa ficou com esta cara que você está vendo aí, né, bastante esperado também. E o Rambo, obviamente, com esta cara, que fez um jogo que conseguiu escapar mais uma vez. Aí o que o Haddad falou, que o Rambo faz um jogo e consegue escapar. Isso é um jogo, não é para dizer que o Rambo não está fazendo o jogo, isso é um jogo sim. Então a zona de risco até esse momento ficou entre o Lucas Gelbud, o Guipa e o Breno, ficou entre os três. E aí, no fim disso tudo, a Raquel avisou que os três iam fazer uma prova amanhã e essa prova exigiria ajudantes. Então eles teriam que indicar algumas pessoas ali para serem ajudantes. O Breno indicou o Rambo para ser o ajudante dele. O Lucas Gelbud indicou o Felipe para ser seu ajudante. E o Guipa indicou o Haddad para ser seu ajudante. E o Lucas fez essa cara aí como quem diz, não vai no Haddad não. Mas também qual outra pessoa que ele ia indicar, né? Não tem muitas alternativas também ali, né? Então, tipo, né, não tem muito mais o que fazer. Aí a Raquel disse ali que a prova ia exigir habilidade e pontaria e que o ajudante precisaria ser uma pessoa em quem eles confiassem. Então, assim, se é uma prova que vai exigir deles habilidade e pontaria, significa que são eles que vão executar a prova. E que o ajudante provavelmente vai ser alguém que vai guiá-los. E aí, depois da prova, depois da formação da zona de risco, teve lá uma pequena discussão entre o Haddad e o Caio, porque o Caio falou, eu vi o teu vídeo, eu sei que tu falou de mim e tal. E aí o Haddad falou, eu não falei nada de ti e tal. Aí o Caio falou, tu falou sim, eu sei o vídeo, eu vi o que tu falou, tá gravado o que tu falou, eu vi muito bem o que tu falou de mim e tal. Quando ele voltar da zona de risco, vai todo mundo pra cima dele e tal, eu vi muito bem o que tu falou. E aí depois o Guipa foi lá, né, os dois conversaram, se desculparam, tanto que o Guipa falou, não, eu entendo tudo bem o que tu quis fazer, a tua estratégia e tal. Enfim, foi isso aí a formação da zona de risco. E basicamente o que eu acho que vai acontecer ali entre esses três ali na prova de amanhã. Eu acho que quem tem mais chances de escapar, gente, é o Lucas Gelbud, tá? Porque o Lucas Gelbud já, assim, tem mais habilidades ali com algumas coisas. Agora vai depender também de como vai ser essa prova, né? Vai depender aí do que vai ser. Se for o Lucas Gelbud, eu acho que ele vai botar a dona Geni
na zona de risco, por causa do Caio. Agora, se for o Breno, aí eu vou deixar em aberto, porque ele prometeu pro Caio que não botaria a Dona Geni, mas pode ser que ele coloque, né? Não dá pra confiar no Breno. Agora, se for o Guipa, eu acho que o Guipa vai botar a Lisiane, exatamente por causa do Breno. E aí vai ser, assim, interessante de ver. Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.